Ótimo. Vamos começar. Olha, imagine o seguinte, imagine que eu tenho aqui um termo 10 e esse 10 está elevado a um expoente n, ok? Então, qual é o significado desse termo aqui, 10 elevado a n? Significa basicamente que o 10 aqui vai se repetir n vezes em relação a que esse expoente. Então, se eu tiver aqui 10 elevado à terceira, significa que o 10 vai se repetir 3 vezes em relação ao expoente 3. E essa repetição se dá pela multiplicação. Então, nós temos que o 10 à terceira é 10 vezes 10 vezes 10. E isso aqui vale 1000, ok? Então, olha, então, você percebe que esse n aqui significa a quantidade de termos que o 10 repetiu na multiplicação. Como eu posso representar o 10 aqui, a terceira, em termos de um número aqui não potenciável, né? Eu posso representar também o contrário. Exemplo, eu posso pegar aqui esse fator aqui, vou chamar de 10.000, e posso representar ele em termos de base 10. Como? Observa que esse número só tem 1 e 0. Então, eu vou repetir aqui o 10, ó, e elevá-lo e eu vou contar a quantidade de zeros que existe depois do 1. 1, 2, 3, 4. E vou colocar como expoente, que nesse caso aqui é 10 à quarta. Então, como eu posso verificar que esse 10 à quarta é 10.000? Simplesmente eu pego esse 10 à quarta, 10 elevado à quarta é 10 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Então, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, ó. 10 vezes 10, 100, vezes 10 é 1000, multiplicado por 10, 10.000. Né? Então, aqui a nossa relação se corresponde. É só uma representação. Mediante essa representação, agora nós vamos escrever as propriedades. Né? Aí são os fatores mais interessantes para o nosso estudo aqui. Vamos relembrar aqui algumas. Vejamos bem. Vejamos que eu tenho aqui. Vou colocar P1, né? Propriedade número 1. Se eu tenho 10 elevado a n multiplicado por 10 elevado a n. Observa. Como essas bases aqui são iguais e os expoentes aqui são diferentes, olha, nesse caso, bases iguais e expoentes diferentes, eu conservo a base e somos expoentes, n mais n. Então, eu vou colocar um exemplo aqui. Se eu tivesse 10 à terceira multiplicado por 10 a 2, o resultado disso seria simplesmente eu repetir o 10, porque eles são iguais, e somo 3 mais 2, que vale 5. Então, o que eu fiz aqui? Ó, as bases são iguais, ó, 10 elevado a n, 10 elevado a n, e os expoentes são diferentes. Eu conservo a base e somos expoentes. Vamos agora para a propriedade 2. Ó. 10 a n dividido por 10 elevado a n. Olha o que vai acontecer nesse caso aqui. Eu conservo 10 aqui e, ao invés de eu somar, eu vou subtrair. Eu vou repetir aqui o termo de cima, n, e subtrair de m. Então, aqui nesse caso, eu vou colocar um exemplo para vocês. Ó. Se eu tiver 10 à oitava dividido por 10 à terceira, o resultado vai ser 10. Aqui ó, vai ser 10. Por que 10? Porque as potências aqui apresentam bases iguais. E eu vou subtrair 8 menos 3. Então, 10 à oitava por 10 à terceira é igual a 10 elevado a 8 menos 3. E 8 menos 3 vale 5. Perfeito. Propriedade 2 aqui. Vamos para a propriedade 3. A propriedade 3, ela diz respeito à potência da potência. Então, se eu tiver 10 elevado a n e toda essa parafernália aqui estiver elevado a m, o que vai acontecer é o seguinte, eu vou repetir o 10 e vou multiplicar esses expoentes aqui. Eu vou multiplicar n vezes m. Então, olha, vamos lá, um exemplo aqui. Eu tenho 10 elevado à terceira elevado à quarta. Então, como vai ficar aqui? Vai ficar 10, eu repito 10. Eu vou repetir aqui o 10, tá?
Eu vou repetir o 10 e multiplicar aqui os expoentes, que é 3 vezes 4. 3 vezes 4 vale quanto? 12. Então, essa aqui é a propriedade número 3. Né? Então, vou escrever aqui as outras propriedades, ó, fazer por partes. Fazer por partes aqui. Então, vamos lá. Vamos escrever a propriedade número 4. O que diz respeito à propriedade número 4? A propriedade número 4 diz respeito ao seguinte, olha. Aí eu pegar um número qualquer, vamos colocar assim, A, multiplicar aqui por 10 elevado a n, e todo esse termo estiver elevado a quem? A um expoente k. Então, A vezes 10 elevado a n elevado a k. Isso aqui vai ficar da seguinte forma. O A vai ficar elevado a k, o 10 a n também vai ficar elevado a k. Agora perceba o seguinte, ó. Perceba o seguinte. O A elevado a k eu vou repetir, mas nesse caso, se eu tenho 10 elevado a n elevado a k, o 10 eu vou repetir e vou multiplicar aqui os expoentes, porque eu tenho potência de potência. Então vai ficar n vezes k. Então, olha, a propriedade é o seguinte, se eu tenho um número A vezes 10 elevado a n, e tudo isso está elevado a k, o final vai ficar A elevado a k multiplicado por 10 n vezes k. Então, eu vou representar aqui para vocês. Se eu tiver aqui 2 vezes... vou colocar o 2 não, vou colocar o 4. 4 vezes 10 elevado a 3 elevado a 2. Olha como vai ficar. Esse 4 vai ficar elevado a 2. 4 elevado a 2 é 16. E agora eu tenho o 10 a terceira elevado a 2. Como vai ficar isso? Eu repito o 10 aqui e vou multiplicar os expoentes. Ó. 3 vezes 2 que vale 6. Então, a propriedade 4. Vamos para a propriedade 5 agora. Eu tenho o seguinte agora. A, ó, observa, A vezes 10 elevado a n, ó, elevado a k. Observa, assim como na multiplicação, na divisão ele vai seguir o mesmo procedimento. Ó. O A vai ser elevado a k, o 10 elevado a n também vai ser elevado a k. Agora com um detalhe no final aqui, ó. Eu tenho 10 elevado a n elevado a k, eu repito aqui o 10 e multiplico n vezes k. Então, eu vou fazer uma continha aqui para vocês perceberem isso aqui. 2 sobre 10 elevado à terceira, elevado aqui a 4. Então, aqui eu vou elevar 2 à quarta. E aqui eu vou elevar 10 à terceira à quarta. Ó. Aqui eu posso colocar o resultado de 2 elevado a 4, né? 2 elevado a 4 é 16. E 10 elevado à terceira aqui, ó, elevado a 4, eu repito 10 aqui, multiplico 3 vezes 4, que vale 12. Né? Então, vai ser 16 dividido por 10 elevado a 12. Propriedade 5. Ok, aqui. Okay. Então, olha, depois dessas representações aqui, nós vamos verificar outro detalhe aqui. Ó. Se eu tivesse isso aqui, ó, propriedade 6. A vezes 10 elevado a k vezes B 10 elevado a n. Olha o que eu vou fazer aqui. Ó. Eu tenho números, tudo multiplicando. Ó. A vezes 10ak vezes B elevado a n. Esses dois números não estão potenciáveis, então eu vou multiplicar entre eles, A vezes B, e depois vou realizar a multiplicação. 10ak vezes 10an. Propriedade 6 aqui. Então eu vou multiplicar A vezes B aqui, e depois 10ak vezes 10an. Eu conservo 10 e somo K mais N. Por que eu somo K mais N? Por causa dessa propriedade 1 aqui, ó. O 10 e o 10 aqui são iguais, agora os expoentes são diferentes. Então, eu vou
somar os expoentes. Aqui vai ficar K mais N. Uma representação aqui, olha. 3 vezes 10 elevado a 2, multiplicado por 5 vezes 10 elevado à terceira. Eu vou multiplicar aqui 3 vezes 5. Aí vai ficar 10 a 2 vezes 10 à terceira. 3 vezes 5 aqui, ó. Presta atenção. 3 vezes 5, o resultado é 15. E aqui vai ficar 10 a 2 multiplicado por 10 à terceira. Aqui as bases são iguais, eu só vou somar os expoentes, né? 3 mais 2 vale 5. Propriedade 6. Vamos verificar a propriedade 7 agora. A propriedade 7 diz respeito ao seguinte, ó. Eu tenho A vezes 10 elevado a K sobre B vezes 10 elevado a N. Então, quando isso acontecer, eu vou dividir A sobre B. E aqui, 10AK e 10AN, eu vou conservar o 10 e subtrair os expoentes. Lembrando que eu repito o de cima e diminuo o de baixo. Vai ficar K menos N. Vou colocar aqui um exemplo prático. Vamos colocar aqui 10 sobre 5 vezes 10 elevado à oitava, dividido por 10 elevado à sexta. Então, eu vou dividir aqui, ó, 10 por 5, que vale 2. E agora eu vou subtrair os expoentes. 8 menos 6. Que é 2. Aqui 2, aqui, olha. Da divisão 2 para 5. E aqui o resultado vai ser 2 vezes 10 elevado a 8 menos 6, que vale 2. Então, essa aqui é a nossa propriedade número 7. Ok. Deixa eu vir aqui. Vocês lembram dessas propriedades? E aí? Sim, não? Ok. Então, fica como um lembrete aí, né? Observa aqui que eu parei na propriedade 7, ó. Eu parei na propriedade 7 aqui. Tem outras coisas que nós podemos desenvolver em torno dessas propriedades aqui. Eu peço que vocês tirem print aqui da tela. E eu vou retomar aqui. Então eu vou retomar agora. Então, olha, eu vou colocar aqui a propriedade 8. A propriedade 8 diz o seguinte, olha. Se eu tiver um termo A elevado a N, somado, ao invés de ser uma multiplicação, tem uma soma aqui, somado com B elevado a N, observa que esses dois termos N são iguais. O que eu vou fazer é somar A mais B vezes 10 elevado a N. Então, olha, o que diz respeito é o seguinte, se eu tiver 2 multiplicado por 10 a quarta mais 6 multiplicado por 10 a quarta, observa que esses dois termos têm um 10 a quarta em comum. Eu repito aqui o 10 a quarta e somo 2 mais 6, que vale 8. Já a propriedade 9, né, diz respeito ao seguinte, se eu tiver A vezes 10 elevado a N, somado não, ao invés de ser soma, eu vou colocar uma subtração. Subtraído de B elevado a N, o resultado final disso aqui vai ser A menos B, e eu repito aqui o fator N. Então, olha, imagine que eu tenho aqui 5 vezes 10 a terceira menos 2 vezes 10 a terceira. Observa que eu tenho 5 aqui e 2, ó. Vou subtrair 5 menos 2, que é 3.
E repito aqui os fatores que são incomuns, que é o 10a terceira. Isso aqui é a propriedade 9. A propriedade 10, ela diz respeito a uma coisa aqui, ó, que é os expoentes negativos. Exemplo, se eu tiver aqui A vezes 10 elevado a menos K, esse fator aqui eu posso colocar como fração, da seguinte maneira. A elevado a menos K, isso aqui vai ser igual a 1 sobre, 1 sobre A elevado a K. Observa que o fator negativo aqui, ele passa abaixo e vai ficar positivo. Exemplo, se eu tiver 2 elevado a menos 3, isso aqui vai ser igual a 1 sobre 10. 2 elevado a menos 3 vai ser igual a 2 elevado a menos 3 vai ser igual a 1 sobre 2 elevado a terceira. Ou, como nós estamos trabalhando com as potências de base 10 aqui, se eu tiver A elevado, ao invés desse A eu tenho o fator 10, se eu tiver o 10 elevado a menos K, isso aqui vai ser igual a 1 sobre 10 elevado a K. Então, exemplo aqui, se eu tiver 10 elevado a menos 3, isso aqui vai ser igual a 1 sobre 10 elevado a 3. Então, aqui é a propriedade 10. Já a propriedade 11, ela diz respeito a como transformar raízes em expoentes fracionados. Então, imagine o seguinte, eu tenho uma raiz aqui, eu tenho o índice da raiz sendo um n, uma raiz genérica, e esse índice aqui sendo m, o resultado disso aqui vai ser o seguinte, ó. Eu repito aqui o A, e isso aqui vai ficar. Esse termo que está dentro da raiz vai ficar em cima, aqui no expoente, e esse n aqui vai ficar embaixo. Então, aqui, esse termo de raiz eu posso transformar aqui em expoente, né? Vamos tornar um exemplo aqui, com base 10 aqui. 10 a sexta, raiz quadrada de 10 a sexta, né? Então, olha, o resultado disso aqui vai ser 10. Esse expoente que está dentro aqui vai ficar em cima e o que está fora vai ficar embaixo. Então, aqui nós temos o seguinte, ó. 10 aqui, repito 10 e divido 6 por 2, que vale 3. Então, a raiz quadrada de 10 a sexta é 10 a terceira. Já a propriedade número 12, ela relembra um pouco as propriedades de potência. Exemplo, se eu tiver a raiz quadrada de vários termos, ó, raiz quadrada de A, B, C, isso aqui vai ser raiz de A vezes raiz de B vezes raiz de C. Então, exemplo, se eu tiver a raiz aqui de 4, a raiz de 8 e a raiz de 16, isso aqui vai ser igual a raiz de 4. A raiz de 8 não tem exato, eu vou colocar 9 então. 4 vezes 9 vezes 16. Eu quero o resultado disso aqui. Isso aqui vai ser igual a raiz de 4, a raiz de 9 vezes a raiz de 16. A raiz de 4 é 2, a raiz de 9 é 3 e a raiz de 16 vale 4. Então, tudo isso aqui vai ser 2 vezes 3, 6, vezes 4 aqui, né? 2 vezes 3, 6 vezes 4, 24. E a propriedade 13, ele diz respeito também a praticamente uma coisa parecida com isso aqui. É que se eu tiver aqui, ó, a raiz de A sobre B, aqui é a mesma coisa da raiz de A sobre a raiz de B. Exemplo, se eu tiver aqui a raiz de 100 e aqui a raiz de 25. O resultado final vai ser raiz de 100 sobre a raiz de 25. A raiz de 100 vale 10 e a raiz de 25 vale 5. Isso aqui é igual a 10 por 5, né? 10 por 5 que vale 2. Pronto, essas são as propriedades, né? Todas as propriedades possíveis aqui que nós temos em relação às frações, em relação às potências e em relação também às raízes, ok? Agora,
Mediante essas raízes aqui, essas propriedades, nós podemos resolver coisas mais complexas. Ó. Exemplo, eu vou pedir para que vocês tirem print aqui dessa tela, para que possamos resolver um exemplo mais complexo. Então, eu venho aqui. Imagine que eu tenho isso aqui. Ó. Imagine que eu tenho isso aqui. Vamos lá. Ó, 81 vezes 10 a 15 igual a x ao quadrado vezes 9, 10 elevado a 9 por 4 ao quadrado, e eu quero encontrar o valor de x. Olha o que eu vou fazer. Ó. Primeiro eu vou isolar todos os termos. Ó. Então eu vou ficar o seguinte aqui. 81 vezes 10 a 15. 81 vezes 10 a 15. Esse 4 aqui está multiplicando. Eu vou passar para esse 4 ao quadrado está dividindo, eu vou passar para o outro lado multiplicando. Então eu tenho 81 vezes 10 a 15 vezes 4 ao quadrado igual a x ao quadrado, 9 vezes 10 elevado a 9. Olha, perceba que eu quero encontrar o valor de x ao quadrado. Ó. Então esse termo aqui está multiplicando esse x ao quadrado. Então o que está multiplicando, eu vou passar para o outro lado dividindo. Então eu vou ter 81, 10 a 15 vezes 4 ao quadrado sobre 9 vezes 10 elevado a 9, igual a x ao quadrado. Então, olha o que eu vou fazer aqui. Repito aqui o 81, repito o 10 a 15 e quero encontrar o resultado de 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, é 4 multiplicado por ele mesmo, que dá 16. Então, olha, o que nós vamos ter é 81, 10 a 15 vezes 16, multiplicado, dividido aqui por 10, ó, dividido aqui por 9 vezes 10 elevado a 9, x ao quadrado. Né? Vamos continuar aqui acima. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou separar todos os termos não potenciáveis, vai ficar 81 vezes 16 dividido por 9. E embaixo, no final, os termos potenciáveis, que é o 10 a 15 e o 10 a 9, igual a x ao quadrado. Então, vamos lá. Ó. Eu posso dividir agora, pessoal, olha, eu posso dividir 81 por 9. Quanto é 81 por 9? 81 por 9 é 9, vai ficar 9 vezes 16, 10 a 15 por 10 a 9, igual a x ao quadrado. Então, observa. Eu vou repetir aqui 9 e 16, porque agora eu posso utilizar as propriedades de quem? Posso usar as propriedades da potência, né? Bases iguais aqui, sendo divididos, eu conservo a base e subtraio os expoentes. 15 menos 9. E 15 menos 9, o resultado vale 6. Então, eu tenho 9 vezes 16 multiplicado por 10 a sexta. Observa que eu tenho um fator aqui raiz quadrada, eu tenho um fator aqui potência, ó, x ao quadrado. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Para encontrar o valor de x, aqui, que é o que nós estamos querendo, eu vou passar esse termo potência para o outro lado em forma de raiz. Então, nós vamos ter 9 vezes 16 multiplicado por 10 a sexta, igual a x. Vou até colocar aqui em cima. Então, vai ficar 9 vezes 16, 10 a sexta, igual a x. Olha, como já foi dito, né? Se eu tiver uns termos multiplicados aqui dentro da raiz, a raiz é para todos os termos. Então, vai para o 9, vai para o 16 e vai também para o 10 a sexta. Raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada
Vamos lá. Raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada de 16 é 4. E raiz quadrada de 10 a sexta aqui, ó. Como vai ficar? Aí eu vou ter que transformar isso aqui em potência, né? Então vai ser 10 aqui, 6, ó, sobre 2. Por quê? Porque 6 é o número que está dentro e o número que está fora, já que não aparece quando se trata de raiz quadrada, é o termo 2, ó. Então nós vamos ter 3 vezes 4, 10 elevado a 6 sobre 2. 6 sobre 2 vale 3. Então 3 vezes 4 é 12. Então aqui, ó, o x aqui, nosso x vale 12 vezes 10 a terceira. Então esse aqui é o resultado final. Vamos lá. E aí? Alguém tem algum questionamento? Alguém quer perguntar alguma coisa? E aí? Pronto. Então, olha, a nossa aula de hoje será essa, ok? Então, qualquer coisa vocês